Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Escute, estamos aqui falando, lendo sobre a história de Moisés, o nascimento dele. Moisés nasce num tempo difícil, de uma sentença de morte. Na verdade, não era nem para Moisés viver, porque o rei, o comandante, o governador da época, havia dado uma sentença de morte aos meninos que nascessem das hebreias. A ordem era lançar no rio, jogar no rio Nilo, para que morressem afogados ou comidos por crocodilos. Só que a mãe desse menino, vendo que ele era formoso, e podemos tirar a palavra formoso aí como diferente, algo especial tinha sobre aquele menino, algo de Deus. Ela resolve então esconder aquele menino, e ela consegue fazer isso por 3 meses. O menino cresce, vai ganhando formosura, é claro, começa a chorar, ela tenta abafar o choro do garoto e não consegue. Então ela tem uma solução, ela bota o menino num cestinho betumado, um barquinho pequeno, e lança no rio, a sorte. E a filha de Faraó vê aquele menino, se encanta, pega e resolve criá-lo como filho. Olha que coisa tremenda, como que Deus faz as coisas. Aquilo que Deus tem que fazer, meu amado, o diabo não pode impedir. Ele pode dar a sentença que for, ele pode declarar o que for, mas Deus coloca a sua mão, guarda, livra, sustenta e completa o seu propósito, o seu plano. Qual era o propósito de Deus com Moisés? Fazer de Moisés libertador do povo de Israel. Esse era o propósito. E Deus assim fez, mesmo havendo uma sentença de morte sobre a vida de Moisés. O diabo sempre vai tentar matar os propósitos e os projetos de Deus. Mas quando nós confiamos, quando ela resolve largar o menino num barco e num rio, Deus coloca a mão e conduz o menino para o lugar mais seguro que poderia existir na época, que era debaixo das barbas de Faraó. E ali o menino é guardado, ali o menino cresce, e ali o menino começa a aprender aquilo que precisava aprender, porque, escute, preste atenção numa coisa, Moisés ia ser o libertador do povo. Como Moisés poderia libertar alguém se ele tivesse a mente escrava? Se ele fosse criado como um escravo hebreu, servindo aos egípcios? Ele não teria mentalidade de livre, ele não teria uma visão de liberdade. Então, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Moisés, e através de Moisés, Moisés precisava ganhar uma mente livre de escravo. É por isso que Romanos fala para nós que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento. O que ele quer dizer? Quer dizer que a gente precisa ganhar uma mentalidade livre, porque nós viemos do Egito. E o que é o Egito hoje para nós? É o mundo. Nós viemos com a mentalidade escrava do mundo, a mentalidade escrava de Satanás, preso no pecado, sendo governado pelos desejos carnais e as nossas emoções, a natureza humana. A pastora Marildo tem falado sobre isso no seu canal, as duas naturezas, ou lidando com duas naturezas, a criada e a chamada. Então Paulo, ele escreve e diz que nós precisamos mudar, transformar, sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Paulo também escreve dizendo que se nós nascemos de novo, nós devemos buscar as coisas lá do alto. E o que nós fazemos? Buscamos as coisas desse mundo, as coisas terrenas, que são perecíveis. Nós não investimos, nós não guardamos no nosso celeiro coisas espirituais, porque estamos nos envolvendo com emoções, com sentimento, com coisas dessa terra. Ah, pastor, mas vivemos aqui, comemos aqui, andamos aqui, nos vestimos aqui, mas grave uma coisa na sua mente, nós não somos daqui.
Nós estamos de passagem. Os hebreus estavam de passagem no Egito, durou 430 anos. Mas olha só o que acontece. José, quando vai morrer, está conversando com seus irmãos, ele fala: olha, um dia Deus visitará vocês. E quando Deus visitar vocês aqui no Egito, Deus vão tirar vocês daqui. Não me deixe aqui, não deixe os meus ossos aqui. Leve os meus ossos com vocês para serem sepultados lá na terra que Deus prometeu a nós. Sabe, José está orientando os seus irmãos e o povo quer ficar ali quando ele morre, dizendo: olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão plantar, vocês vão trabalhar, mas olha, não prendam a sua mente aqui, porque vocês não são daqui. Deus os visitará, Deus virá e levará vocês para uma outra terra, para um outro lugar, uma terra que emana leite e mel, uma terra que Ele deu, a terra da promessa. Então não prenda o seu coração, o coração de vocês aqui. E esse tempo começa a chegar com o nascimento de Moisés. Moisés nasce e cresce ali 40 anos debaixo da guarda e da tutela da filha de Faraó, aprendendo a cultura, aprendendo as coisas, aprendendo a mente livre, liberta, para que ele pudesse ser usado como libertador. Mas ele tenta fazer as coisas de Deus antes do tempo. Amado, as coisas de Deus não podem ser feitas fora do tempo de Deus. Nós não podemos entrar em portas que Deus não abriu, nós não podemos abrir portas para entrar fora do tempo de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós arrombamos e dá tudo errado. Moisés mata o egípcio e acontece aquela bagunça toda que você conhece. Moisés então foge dali e fica 40 anos no deserto, agora aprendendo o quê? Olha só que contradição. Parece que Deus é doido. Parece que Deus pensa diferente. Deus pensa diferente de você e de mim. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, nem os meus pensamentos, eles são mais altos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são mais altos que os nossos caminhos. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Deus não foi criado para ser entendido, e Deus não foi criado. Deus é, sempre foi e sempre será. Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados, mas Deus não, querido. Se Deus fosse criado, Ele não seria Deus. Só que Deus não se estuda em teologia, você não estuda Deus na anatomia de Deus, na ciência, não tem como. Deus você precisa conhecer. Não basta você conhecer a Bíblia, você precisa conhecer o Deus que nos deu a Bíblia, a palavra. Porque não importa você conhecer versículos da palavra, saber onde está escrito, o que diz de trás para frente. Se você não conhecer o autor, aleluia, desse livro chamado Bíblia, chamado Palavra de Deus, e para conhecer esse autor, você precisa de intimidade com ele, de envolvimento com ele. E para ter intimidade e envolvimento, é preciso ter entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Moisés está agora há 40 anos, eu vou continuar falando com você sobre isso. O tempo de Deus, o propósito de Deus, o haja de Deus, o de repente de Deus, porque o de repente de Deus, amado, não é como a gente pensa que vai acontecer assim. O de repente de Deus às vezes leva tempo, mas de repente um vento sopra como um vento impetuoso, um barulho vem como um vento impetuoso, mas de repente, por volta da meia-noite, aleluia, acontece um terremoto. Oh, glória a Deus, nós precisamos entender isso e compreender isso, querido. Eu quero orar com você nesse momento, declarar sobre a sua vida a bênção de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai Santo amado, te louvamos e te glorificamos, porque Tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nos guarda e livra, que essa palavra entre em nossos corações, transformando, edificando, oh Senhor, operando em nós, abrindo nosso entendimento, nossa compreensão para as coisas que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.